Sabe aquele problema que é, ao mesmo tempo, o sonho e o pesadelo de qualquer negócio? O crescimento. Você rala, a empresa começa a dar certo, as coisas decolam e, de repente, o sucesso vira caos. Isso é muito claro em negócios com várias unidades, tipo uma rede de academias. E hoje a gente vai mergulhar num material que promete ser a solução para essa dor específica. A gente tem aqui uma apresentação interna e um documento de produto de uma tecnologia chamada PluGuiGene. E a nossa ideia aqui é entender bem a fundo como essa inteligência artificial se propõe a resolver, na prática, esse desafio de escalar uma academia sem que a operação desmorone. É o clássico paradoxo do crescimento, né? O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para o próximo nível. E o que me chama a atenção nesse material é o foco. É um foco, assim, cirúrgico. Não é uma conversa genérica sobre IA. É uma aplicação muito específica para uma dor de mercado que muito gestor sente, mas que nem sempre consegue colocar o dedo na ferida e diagnosticar com clareza. Ok, vamos entrar nisso então. A apresentação já abre com uma frase bem direta. Crescer sem estrutura custa caro. E eles não perdem tempo, já detalham os sintomas desse custo. O primeiro é a perda de padrão. Cada unidade começa a ter um atendimento diferente, uma cara própria, sabe? E isso vai diluindo a força da marca. E isso gera um efeito dominó. O material aponta para uma coisa que acontece em quase todo negócio que usa o WhatsApp para vender. Os leads, os potenciais clientes, eles simplesmente esfriam. Esfriam, exato. A demora para responder, a falta de um processo claro. E aquele cliente que estava super animado acaba indo para o concorrente que respondeu na hora. Cada lead perdido ali é dinheiro indo pelo ralo. E mesmo quando a conversa acontece, tem outro problema que eles apontam. A dependência do vendedor estrela. A venda passa a depender do talento individual, do humor, da energia daquela pessoa. Sim. Se a pessoa não está num dia bom, ou pior, sai da empresa, o faturamento da unidade simplesmente despenca. Não tem um processo, só pessoas. Isso é o que no mundo das operações a gente chama de risco da pessoa-chave, mas aplicado em escala, né? Em toda a linha de frente. E o mais grave, segundo o material, é que o problema não termina na venda. Eles descrevem um fenômeno que chamam de aluno entra e some, Ah, o clássico. que é a falha total na integração do novo membro. A pessoa se matricula e é esquecida. E isso leva ao último sintoma, que é bem sério. O cancelamento silencioso. O aluno para de pagar, fica inadimplente e a academia muitas vezes só vai perceber meses depois. É um churn, um cancelamento que não faz barulho, mas que vai corroendo a receita aos poucos. E a conclusão que os documentos tiram de todos esses sintomas é a parte mais interessante, na minha opinião. Eles argumentam que a causa do problema não é falta de marketing ou de clientes interessados. O diagnóstico é outro. Qual? É a falta de padrão para escalar. A empresa se torna vítima do próprio sucesso, porque ela não construiu os trilhos para o trem poder andar mais rápido e com mais vagões, sabe? O foco deles não é em atrair mais gente, mas em conseguir lidar com qualidade com o volume que já está chegando. E eles até identificam o momento em que essa dor fica insuportável. Eles chamam de ponto de virada. Geralmente quando a rede abre a terceira, quarta ou quinta unidade. É o ponto de inflexão. Isso. É aí que o volume de mensagens no WhatsApp fica humanamente impossível de gerenciar. A complexidade explode e o controle do dono sobre a experiência do cliente simplesmente some. A frase de impacto que eles usam é forte. Ou estrutura agora, ou cresce quebrando o processo. É um ultimato, basicamente. A mensagem é que o crescimento orgânico, aquele baseado só no esforço humano, tem um teto, e um teto bem baixo. E quando você atinge esse teto, a qualidade do serviço inevitavelmente cai, o que, ironicamente, ameaça o próprio crescimento que a empresa buscou. Vira um ciclo vicioso. Ok, então o diagnóstico do problema está claro. É o caos operacional que vem da falta de padrão em escala. Imagino que a solução que eles propõem ataca exatamente aí, certo? Exatamente. A solução é o PluGuiGene. Eles definem como uma tecnologia e inteligência artificial criada para academias em crescimento. Mas o ponto-chave não está nem na tecnologia em si, mas na forma como eles empacotam.
na narrativa. Em vez de vender um chatbot ou uma automação, eles usam uma metáfora muito mais poderosa: uma equipe digital. Uma equipe digital. É uma forma inteligente de vender, sem dúvida. Mas o que isso significa na prática? Porque a palavra bot hoje em dia tem uma conotação bem negativa, né? De algo frio, burro, ineficiente. E eles sabem disso. O material reforça o tempo todo. Não é um bot. São 4 funcionários digitais especializados trabalhando juntos 24/7. A ideia é que cada etapa da jornada do aluno tenha um especialista digital cuidando dela. Isso garante que ninguém fique perdido no processo e transforma a percepção de uma ferramenta fria para um ativo da operação. É uma equipe que não dorme, não tira férias e executa o padrão com perfeição. Certo, então vamos conhecer essa equipe. O primeiro membro que eles apresentam é o Contact Fit. Pelo nome, imagino que seja a linha de frente, a recepção. Exato. É a recepção digital. A função dele é garantir que 100% dos contatos que chegam sejam atendidos imediatamente, a qualquer hora do dia ou da noite. Ele faz a primeira qualificação, entende o que o lead precisa e já prepara para o próximo passo. Pensa no custo para trazer um cliente. Se a primeira interação é ruim ou lenta, todo o investimento em marketing morre ali. O Contact Fit é o guardião desse investimento. Faz todo sentido. Depois desse primeiro contato, o bastão é passado para o Sales Fit, que é descrito como o closer digital. E aqui, preciso admitir, eu fico um pouco cético. Vendas, especialmente de serviços como academia, dependem muito de relacionamento, de confiança. Uma IA consegue mesmo criar esse tipo de conexão para fechar uma matrícula? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente aí que a proposta deles tenta se diferenciar. O SaleFit não é um robô de pergunta e resposta. Ele é treinado com o playbook de vendas da academia, com as principais objeções, com os gatilhos que funcionam para aquele público. A função dele é conduzir a conversa de forma consultiva, apresentar os planos, tirar dúvidas complexas e, principalmente, manter o timing para não deixar o lead esfriar. Mas a verdadeira mágica que permite o fechamento está em outro ponto, que a gente já vai ver. Ok, você me deixou curioso. Mas antes disso, vamos supor que o SaleFit fez o trabalho dele, a matrícula aconteceu, quem assume a partir daí? Aí entra o StayFit, o especialista em retenção. A missão dele é combater justamente o aluno entra e some. Ele executa toda a régua de comunicação da jornada do aluno. Manda mensagem de boas-vindas, dica de treino, pesquisa de satisfação, parabeniza por uma meta atingida. O objetivo é manter o aluno engajado e aumentar o LTV, o Lifetime Value. Garantir que ele fique mais tempo e gere mais receita. E por último, fechando o ciclo, tem o FinFit, o financeiro inteligente. Imagino que ele seja o responsável por lidar com aquele cancelamento silencioso. Precisamente. Ele monitora a adimplência e, quando identifica um atraso, ele inicia um fluxo de cobrança que é inteligente e humanizado. Ele não só manda um boleto, ele oferece opções de negociação, tenta entender o motivo do atraso e recuperar aquele cliente, protegendo a receita da academia de forma proativa. O que me chama muito a atenção é o fluxo que eles desenham. Contact Fit, Sale Fit, Stay Fit, FinFit. Fica muito claro que não são ferramentas isoladas. É um sistema, uma esteira de produção que cuida do cliente do começo ao fim. A orquestração entre esses funcionários é que cria o padrão que faltava. E é essa integração que permite que a promessa seja cumprida. Muitas empresas oferecem um chatbot para o site, outro para o WhatsApp, um sistema de CRM, uma ferramenta de cobrança. São várias peças soltas. E o gestor tem que tentar conectar tudo. A proposta aqui é de uma solução única, já orquestrada. Certo. Até agora, a gente tem um sistema de automação muito bem estruturado. Mas você mencionou uma mágica que permitiria ao SaleFit realmente vender. E os documentos destacam um diferencial com a frase personalização real, não genérica. É aqui que a coisa muda de figura. Exatamente aqui. Eles explicam que a IA pode ter um nome, um avatar, uma persona que reflete a marca. Se a academia é mais agressiva, focada em performance, a linguagem vai ser essa. Se é mais acolhedora, focada em bem-estar, o tom muda.
Mas o aprofundamento que o documento de produto traz é o que eles chamam de plus estratégico. E o que seria esse plus? É a capacidade do sistema usar não apenas texto, mas também áudios gravados com a voz do dono, do fundador ou da persona central da academia. Peraí, usar a voz do dono. Isso muda completamente o jogo. Totalmente. A gente não está mais falando de um bot. A gente está falando de uma espécie de clone digital da identidade da marca. Porque agora aquele potencial cliente que está conversando com o Salifit no WhatsApp não recebe um áudio com voz robótica. Ele recebe um áudio com a voz daquela pessoa que ele vê nos stories, que é a cara da marca. A implicação disso para a confiança e para a conexão é gigantesca. Gigantesca. A frase que eles usam para resumir o efeito disso é perfeita. O aluno sente que fala com a academia e não com um robô. Se a gente conectar isso com um panorama mais amplo de branding, o que eles estão propondo é a solução para um dos maiores desafios do crescimento, como escalar a autenticidade. O toque pessoal do fundador é muitas vezes o grande ativo de uma empresa no começo. E essa tecnologia se propõe a engarrafar e replicar esse ativo em milhares de conversas ao mesmo tempo. Mas isso levanta questões também, não levanta? Quer dizer, é brilhante, mas eu fico pensando na implementação. Gravar centenas de áudios para cobrir todas as interações, manter a consistência, não parece ser um trabalho simples para a academia. E até que ponto essa autenticidade em escala não pode esbarrar em algo meio estranho, quase um vale da estranheza da voz? É um ponto excelente e um desafio real. A tecnologia promete escalar a autenticidade, mas essa autenticidade se torna, ao mesmo tempo, um artefato produzido em massa. É uma linha bem tênue que as marcas vão precisar navegar com muito cuidado. O material não entra nos detalhes operacionais da gravação, mas sugere um processo de onboarding, onde essa voz da marca é mapeada e os áudios principais são produzidos. A aposta deles é que o ganho em conversão e conexão supera e muito o esforço inicial e esse risco de parecer artificial. O segredo está na qualidade da execução. Ok. A lista de benefícios que eles prometem com tudo isso funcionando é impressionante. Atendimento 24/7, padrão de qualidade que não depende do humor de ninguém. Aumento de conversão, redução de churn. Mas soa quase bom demais para ser verdade. O que essa ferramenta não faz? Qual é a contrapartida? E é muito bom você perguntar isso, porque o próprio material dedica um espaço para alinhar as expectativas, o que é um sinal de maturidade. Eles deixam claro, primeiro, que não é um chatbot genérico, daqueles que mais irritam do que ajudam. Segundo, que não é uma ferramenta solta, mas sim um sistema integrado. E o ponto mais crucial que eles mencionam. O ponto mais crucial é que a ferramenta não substitui a estratégia da academia. A IA não vai criar a sua cultura, o seu método de vendas, a sua voz. A academia ainda precisa ter clareza de qual é a sua identidade e qual é o seu processo ideal. A função da IA, segundo eles, é outra, é executar o padrão da sua marca com inteligência e escala. Ela é um motor que garante que a estratégia que foi definida seja aplicada em toda a interação o tempo todo. A tecnologia amplifica a estratégia, ela não cria do zero. Entendi. A ferramenta te dá os trilhos e um trem de alta velocidade, mas você ainda precisa definir o destino e o mapa da viagem. Isso faz muito mais sentido. Então, para a gente amarrar tudo que a gente discutiu, como eles resumem a proposta? Eles têm um pitch curto no final que sintetiza tudo de forma muito eficaz. Eles dizem: o Plugaedin entrega 4 funcionários digitais personalizados com a identidade da sua academia, cuidando de atendimento, vendas, retenção e receita. É direto e focado no resultado. O benefício final, que amarra tudo, é a promessa de escala sem inflar a equipe. A possibilidade de crescer a receita sem que os custos e a complexidade de gestão cresçam na mesma proporção. E como era de se esperar, a apresentação termina com uma chamada para ação, um próximo passo. Eles oferecem um diagnóstico para mapear, junto com o gestor, os pontos exatos onde a academia dele está perdendo vendas e onde falta padrão. É uma abordagem inteligente, porque eles querem usar os dados do próprio cliente para provar onde a ferramenta teria o maior impacto.
É uma forma de tornar a promessa de valor muito mais tangível, menos abstrata. Em vez de dizer, vamos aumentar suas vendas, eles dizem, identificamos que você perde 30% dos leads por demora na resposta no WhatsApp. É aqui que vamos atuar primeiro. Toda essa análise me deixa com uma reflexão, sabe? O que a gente viu aqui é uma ferramenta que não só automatiza tarefas, mas que tenta automatizar a própria personalidade de uma marca, a voz do fundador. Isso levanta uma questão importante que vai muito além do universo das academias. Se a voz e a identidade de uma marca podem ser perfeitamente replicadas por uma IA para criar conexão em escala, qual será o futuro do que a gente considera autenticidade na comunicação? A questão para quem está nos ouvindo refletir é: onde termina a personalização eficiente, que resolve um problema real de escala, e onde começa a busca por uma conexão que, por sua própria natureza, precisa ser genuinamente humana e talvez até imperfeita? É uma fronteira que a tecnologia está borrando cada vez mais rápido